Bom dia, pessoal. Meu nome é Pedro, eu sou médico veterinário, atuo no ramo de produtos veterinários, viajando pelo Brasil em torno de 30 anos. Eu trabalhei em algumas empresas de medicamento e hoje, atualmente, eu dou consultoria em confinamentos e parte de nutrição, mais ligada à parte de acabamento de bois, né? A parte de recria e acabamento. Essa experiência minha a campo mostrou algumas possibilidades que são as pessoas se tornarem parceiros de produtores pecuários e existem várias modalidades de parceria, onde a pessoa que tem capital e queira investir em pecuária aqui no Brasil, a gente vai estar mostrando algumas dessas possibilidades, né? A gente tem um trabalho de muitos anos e a gente sabe que esse mercado ele é bem promissor aqui no Brasil. O Brasil é um rebanho hoje. Então, nós trabalhamos no Brasil com um rebanho em torno estimado de 220 milhões de cabeças. Nós somos o maior produtor de carne bovina no mundo, né? E ao longo desses 30 anos que eu viajei pelo Brasil, a gente conheceu vários tipos de parceria. Para aquela pessoa que quer investir em pecuária e tem um capital e quer colocar esse dinheiro para poder render junto ao desenvolvimento de algumas categorias animais, né? A gente falou e vai explicar mais detalhadamente como é que funciona isso. Só para vocês terem uma noção, aqui no Brasil a gente vende os boi em arroba. Uma arroba equivale a 15 quilos de peso de carne, né? Só que tem duas possibilidades aí. Quando você vende um boi, você tem o peso vivo e o peso morto. O que é o peso vivo? Eu matei um boi de 600 quilos, né? Esse boi, quando vai para o frigorífico, não me interessa o couro, canela, cabeça, barrigada branca e vermelha, né? Então eu deixo só a carcaça. E isso faz o animal ter um rendimento que varia de 50% até 58%, 60% no rendimento de carcaça. Então, se eu matar um animal com 600 quilos e esse animal me der 50% de rendimento de carcaça, ele vai dar, na verdade, 300 quilos de carne, né? Ele pesava 600 quilos vivo. Quando eu mato ele e descarto essas partes que o frigorífico não paga, eu vou ter 50% de rendimento, esse animal vai ter 300 quilos, que se dividir por 15 dá em torno de 20 arrobas. Esse é o valor que a gente recebe na arroba do boi gordo, quando você abate. Existem algumas outras possibilidades no mercado de parceria, que são a criação de vacas de produção de bezerro. E como é que funciona isso? A pessoa que tem capital e que quer investir em pecuária, quer investir em vaca, né? Ele vai comprar essas vacas, colocar lá na fazenda da pessoa que ele comprou, e essa pessoa vai ter todos os custos dela sendo pago pela pessoa que tem a fazenda. Custo de manutenção, custo de administração, de medicamento, de nutrição, toda a parte de vacinação, tudo que envolver a criação desse animal vai estar sendo paga pela pessoa que pegou as vacas para partir lucro. Então, um exemplo é assim, eu chego lá, comprei 300 vacas numa fazenda e dei para o cara para partir lucro. Existem duas possibilidades de eu receber a receita desse investimento que eu fiz, né? Uma delas é eu pegar 50% das fêmeas e 50% dos machos relativo às 300 vacas. Então, eu vou pegar 150 bezerros por ano, sendo 50% macho, 50% fêmea. E vou vender esses animais no mercado, tá? Ou eu posso recriar, ou levar para semi-confinamento, ou para confinamento. Aí pode tomar algumas atitudes em relação ao que se deseja fazer, né? Você não é obrigado a vender esse gado. Você pode ficar com ele, alugar uma fazenda, aí vem outros processos, tá ok? Mas, geralmente, as pessoas que têm esse dinheiro e que compram as vacas, quando ele desmama os bezerros, que essa desmama é em torno de 6 a 8 meses, né? Essa desmama ela é vendida, né? E a opção que eu tive de 50% macho, 50% fêmea num lote de 300 cabeças, pode também ser de uma outra forma, que é eu ter 30% dos machos em relação a essas 300 vacas, que seriam em torno de 90 bezerros. Eu teria 90 bezerros anos. Porque uma categoria eu recebo 50%, sendo 50% desse 50%, metade é macho, metade é fêmea, e outra categoria eu recebo 30% dos machos. Porque o macho tem um valor de mercado maior. E se você for ver, a coisa mais ou menos equivale em termos de dinheiro. Nesse trabalho que a gente tem feito e observado ao longo desses 30 anos, a receita que isso tem dado no mercado em termos de capital investido e retorno anual
né, está em torno de 1,5% a 2% de rendimento ao mês. Então é uma coisa bastante interessante nesse mercado, né? Se você partir do princípio que todas as despesas são do produtor que está lá com o gado, né? Que você vai ter essa receita aí de 150 cabeças, metade macho, metade fêmea, ou 30% dos machos, quando você vende esses animais, né? A arroba mais cara que existe é a arroba do bezerro. Vamos ter uma ideia, hoje a arroba no Brasil está R$200. Se você for comprar um bezerro desmamado hoje, o ágio que existe nessa arroba do bezerro está em torno de 25% até 30% do valor da arroba no preço do boi gordo, né? Então é muito interessante esse tipo de coisa. E a liquidez na pecuária ela é muito grande, né? Para você vender gado, para você vender bezerra, você vende muito rapidamente. Só existe uma coisa no mercado que a gente fala que existe mais liquidez do que a pecuária, o gado, né? Que é o próprio dinheiro, o dólar, o euro, alguma coisa assim que você faz rapidamente a conversão e vende. E então, em função disso, quando eu compro um lote de vacas e coloquei num produtor para fazer parceria de criação desses gados, né? O que acontece? Eu tenho que ter uma segurança em relação a esse capital investido. E como é que isso é feito? Você pega uma parte da fazenda que seja equivalente ao valor do hectare a 2 ou 3 vezes o valor desse rebanho que você comprou e põe em garantia no contrato para essa pessoa que está comprando o gado. Então, eu comprei o gado, vou ter um contrato que uma parte da fazenda está vinculado a esse contrato, que a pessoa não vai poder vender, né? Então, isso é uma garantia do capital que eu pus na mão da pessoa lá. E essas vacas, o dia que você quiser parar o contrato, quiser vender as vacas e matar, ela é sua, né? Da pessoa que comprou. E eu vou ter uma receita disso, o meu rendimento desse investimento são os bezerros que eu tenho todo ano, né? Então, como o gado tem muita liquidez, essa é uma garantia que você vai ter quando você tem um contrato com alguém que comprou o gado e pôs lá na fazenda da pessoa, né? Você passa a ter uma garantia nesse processo, tá? Que se a pessoa vender o gado, você tem um valor da fazenda que passa a ser sua em função da pessoa ter vendido o gado sem a sua autorização. Outros tipos de parceria existem no mercado também e ao longo desses trabalhos que a gente está iniciando aqui agora, a gente vai estar passando para vocês, né? Que são, por exemplo, a parceria para comprar boi de 13 a 14 arrobas e colocar nos confinamentos, né? Você tem outras parcerias que é você arrendar uma fazenda onde todos os custos vão ser por sua conta e você vai pôr o gado lá para criar, recriar ou engordar, que são as 3 categorias que a gente trabalha, né? A vaca é a cria, a recria é quando você desmama até virar garrote, e garrote de 13 a 14 arrobas é quando você vai fazer o acabamento. Basicamente se distribui dessas 3 maneiras aí, né? A criação de pecuária aqui no Brasil, né? O abate de animais hoje, geralmente você faz a nível de pasto, com semi-confinamento ou em confinamento fechado, tá ok? É um mercado bastante interessante para as pessoas que têm um capital com rendimento menor do que isso que a gente está falando, né? E ela pode ter esse rendimento maior aqui no Brasil. Só para você ter uma ideia, hoje o euro em relação ao real está na faixa de R$6 para 1 euro. Se você pensar no dólar, está 5,50 hoje para R$1. Então, é bastante interessante esse investimento nesse momento. Essas variáveis ocorrem, né, do dólar subir e baixar, e você vai ter um rendimento nesse dinheiro aplicado aqui no Brasil que muitas pessoas não têm aí fora, né? Porque o juro que se paga aí fora é muito menor do que essa receita de 1,5% a 2% do valor do capital investido ao mês que ocorre aqui no Brasil quando se trabalha com pecuária. E o meu objetivo dessa apresentação é buscar pessoas que têm interesse e estão investindo dinheiro aqui no Brasil, onde a gente vai ver qual categoria a pessoa tem interesse, quais as possibilidades que existem em termos de investimento, e a gente vai estar fazendo esses contratos com as pessoas que têm a pecuária aqui no Brasil, né? Eu, por ser veterinário, tenho uma atuação muito grande no Brasil, há 30 anos que a gente tem de formação. A gente conhece vários produtores que fazem esses tipos de contrato. E a gente está abrindo aqui uma possibilidade de pessoas que não são da área virem a trabalhar nesse mercado através de colocar o seu dinheiro aqui. Muito obrigado. Nós estamos aqui à disposição de vocês para maiores informações e até o próximo vídeo.